tem um bebê aqui, a senhora vai falar sério? Pois é, né? Oh, meu Deus do Eu Como é que céu. ela pensando que vai a senhora ensinar a estava Leide falando de brincando? mim. A senhora estava me elogiando, mas era o bebê. É, né? Mas a gente dá um jeito. Deixa ela aí assistindo, já Com vai essa boquinha aprendendo. linda de papinha. O risco, Thaís, é acontecer o seguinte: o meu filho, com 5 anos, mais ou menos, ele pediu alguma coisa para mim, eu disse que não ia fazer, não ia deixar. Aí ele olhou para mim e falou: Mãe, você não está sendo democrática. Meu Deus do É, céu, esse é meu medo. então, ela assistindo às nossas aulas, ela corre o risco de você falar, não mexa aí, ela perguntar por quê? Por que não? Porque eu sou tua mãe. Não, você não está sendo democrática. Mas daí eu expliquei para ele que era uma família, não uma democracia, e quem mandava era eu e pronto. Mas acontece essas coisas. Qualquer coisa, ele queria impetrar um mandado de segurança. Tudo era mandado de segurança. Eu vou entrar com mandado de segurança, então. Entra, você vai ver só onde você vai parar, moleque. Mas deixa aí ela assistindo, sempre aprende alguma coisa. Vamos lá, então. Hoje a gente tem 2 temazinhos para a gente finalizar os nossos encontros online, certo? Eu vou trabalhar com vocês, primeiro, a legislação, são noções gerais, na verdade, a aula de hoje, tanto de direito internacional como de direito de empresa. Vamos começar por direito internacional. Opa. Vamos lá, então. Bom, o que é o direito internacional? A gente tem, na verdade, uma separação entre direito internacional público e direito internacional privado, mas eu vou trabalhar com vocês o direito internacional de uma maneira geral, e a ideia de se ter um direito internacional é para que haja uma regulamentação de temas comuns que acabam embarcando as situações de vários países. Só que cada país tem a sua autonomia, que é o que a gente chama de soberania. Cada um, entre aspas, manda na sua casa. O Brasil é um país soberano, então quem vai tomar as decisões políticas, as decisões civis em relação ao desenvolvimento do país em todas as esferas é o Brasil, por intermédio do presidente da República, por intermédio do Senado, enfim, dos governantes que a gente coloca lá, bem ou mal, para que tomem as decisões necessárias para que o país tenha o seu desenvolvimento. Da mesma forma, os Estados Unidos, Canadá, China, enfim, são países que todos esses países são independentes e cada um tem a sua lei própria. Só que eles convivem, certo? E aí a gente tem o direito internacional justamente para regular essas situações entre esses países. E aí, quando a gente fala em relações exteriores, tem alguns princípios que vão fazer parte desse direito internacional. O primeiro deles é a independência nacional. Isso significa dizer que cada país é independente para tomar as suas decisões políticas, econômicas e que vão infringir aí na sociedade como um todo. A autodeterminação dos povos, eu não vou fazer aí o direito internacional ele não pode intervir nessa autodeterminação. E uma das coisas que é bem importante como princípio de relações exteriores é a prevalência dos direitos humanos. Na bem da verdade, quando a gente fala em direito internacional, a existência de alguns organismos internacionais surgiram justamente para coibir a violação dos direitos humanos. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, onde a gente tem a criação da Organização das Nações Unidas, por exemplo, a gente tem a ONU, ela é criada em substituição à Liga das Nações, que é o que tinha antes da ONU, e justamente para evitar ter um organismo internacional que pudesse regular as situações para que se tenha a proteção dos direitos humanos. Só
Só que aí vocês vão verificar que outro princípio é da não intervenção. Um país, ele não tem o condão de intervir, ele não pode intervir nas decisões do outro país. Como é que funciona, então, esse direito internacional? A gente vai ver daqui a pouquinho os organismos internacionais, que são, que, digamos assim, funcionam por adesão. Então, eu tenho países que fazem parte da ONU, países que assinam determinados tratados, e aí sim, a partir do momento em que eles fazem essa adesão, esse tratado ou essa convenção, ela passa a fazer parte da legislação daquele país e deve ser observado por ele. Por exemplo, nós temos aí na ONU a Declaração dos Direitos do Homem. A Declaração dos Direitos do Homem, ela foi aderida por mais de 198 países. Então, esses países que aderiram à DUD, eles vão respeitar o que está previsto ali, certo? E, via de regra, ali é a prevalência dos direitos humanos. O direito internacional, ele visa promulgar uma igualdade entre os estados e a defesa da paz, porque o que busca o direito internacional? A paz entre os povos, a paz entre as nações. De que forma? Poxa, sempre vai ter conflito, mas aí a ideia é que se faça uma solução pacífica desses conflitos. Esse é um dos grandes papéis da ONU dentro das relações internacionais. A ONU, ela sempre entra para que ela possa possa promover uma solução pacífica de conflitos entre diferentes nações, para que tenha aí para que se tenha a paz, em razão da busca pela paz. E os dois últimos princípios das relações exteriores são o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Veja que aqui a gente tem um princípio forte de relações exteriores, do direito internacional, que é justamente o repúdio ao racismo, e que a gente vê que todos os dias ele ainda é uma coisa muito reinante no mundo. Não estou nem falando exclusivamente do Brasil, mas todas as nações ainda sofrem bastante. Algumas muito ainda com terrorismo, mas quase a totalidade delas com o racismo em todas as suas vertentes, em especial quando se fala na questão da raça. E, por fim, a cooperação entre os povos e a concessão de asilo político. Por que a cooperação entre os povos? Bom, somos a raça humana, e a ideia é que um país possa colaborar com o outro, cooperar com o outro para o seu desenvolvimento também. Se eu tenho um país com mais condições, um país mais rico, ele deve cooperar para que outros países que ainda estão em desenvolvimento possam conseguir alcançar um desenvolvimento pleno também. Bem, visto aqui os princípios das relações exteriores, nós vamos falar um pouquinho das organizações internacionais. Bom, nós temos inúmeras organizações internacionais. A gente tem a ONU, a OMT, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, tem aí N organizações internacionais. Mas qual que é o objetivo de uma organização internacional? Fazer uma regulamentação a respeito de um tema, reunir várias nações para que elas possam participar, aderir e, em nível internacional, ter aí essa cooperação entre os países. Aqui eu trouxe o conceito do Ângelo Piorri Sereni a respeito do conceito de organização internacional. Então, vamos lá. Organização internacional é uma associação voluntária de sujeitos de direito internacional. Bom, por que é uma associação voluntária? Porque nenhum país é obrigado a se associar a uma organização internacional. Ele vai se associar se ele quiser. Claro que muitas vezes é bem vantajoso para o país, tem muita influência em política,
você participar aí das organizações internacionais. Constituída por ato internacional e disciplinada nas relações entre as partes por normas de direito internacional. Vamos lá. O que significa ser constituída por um ato internacional? Ela vai ser constituída por um tratado. Então, vai ter um tratado que vai disciplinar quais são as normas que vão estar dentro daquela, devem ser observadas pelos partícipes daquela organização internacional. Que se realiza em um ente de aspecto estável, que possui um ordenamento jurídico interno próprio e é dotado de órgãos e institutos próprios. Ou seja, essa organização internacional, da qual o Estado vai aderir voluntariamente, então, ela é instituída através de um ato, normalmente um tratado, e ela tem as suas normas, o seu ordenamento jurídico próprio. Ela que vai disciplinar o seu funcionamento, o seu desenvolvimento, as normas que ela está gerindo, o que os membros dessa organização devem, de que forma que eles devem agir no âmbito interno e no âmbito internacional. Por quê? Porque quando o país ele adere a uma organização internacional, aquela norma, aquele tratado passa a fazer parte do seu ordenamento jurídico interno também, certo? No Brasil, a gente tem uma forma própria disso acontecer. Cada vez que o Brasil ele passa a ser signatário, ou seja, ele adere a um tratado internacional, ele deve passar pelo Congresso, e aí, feita todo esse trâmite, ele passa a ser uma norma no mesmo pé de igualdade das normas que são específicas do ordenamento jurídico brasileiro, certo? Bom, continuando aqui. É dotado de órgãos e institutos próprios, por quê? Porque ela vai dizer lá, olha, tem o Conselho X, Conselho Y, a secretaria, o órgão específico tal. A ONU, por exemplo, tem, acho que são 8 ou 9 órgãos divididos dentro da própria ONU, por meio das quais realiza suas finalidades comuns de seus membros mediante funções particulares e o exercício de poderes que lhe foram conferidos. Certo? Então, por exemplo, na ONU, a gente tem regras para que os membros sejam eleitos. Esses membros vão ser os países, tá? Quando a gente fala em membros dos órgãos criados dentro de uma organização internacional, são os próprios países que vão participar como membros. Tá? E aí, geralmente, tem aí uma alternância, uma validade de mandato, normalmente 2 ou 4 anos. Bom, aqui para nós, o que mais interessa é a Organização das Nações Unidas, chamada de ONU, e a Organização Mundial do Turismo, que é a OMT. A gente vai ver um pouquinho primeiro sobre a ONU e depois a gente passa para discutir um pouquinho sobre a OMT. Quanto à ONU, vamos ver aqui quais são os propósitos da ONU. Se vocês pegarem lá a Carta das Nações Unidas, quando foi instituída a ONU em 1948, a gente vai ver lá quais são os seus propósitos. Então, olha só que bacana. Primeira coisa, manter a paz e a segurança internacional. Bom, se o objetivo da ONU, um dos seus objetivos, é manter a paz e a segurança internacional, para que ela consiga manter a paz e a segurança, ela vai tomar medidas coletivamente, junto com os seus conselhos, ou seja, junto com os países signatários da ONU, que sejam efetivas para evitar a guerra, para evitar a ameaça de paz, para reprimir atos de agressão ou qualquer outra ruptura da paz e
conforme nós vimos, chegar a um meio pacífico de solução de todo e qualquer conflito, buscando sempre a paz e a segurança internacional. O segundo propósito da ONU é de desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade de direitos e autodeterminação dos povos, bem como tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal. Então, veja que aqui, mais uma vez, quando a gente pensa na ONU desenvolvendo relações amistosas entre as nações, é porque ela quer manter a paz e a segurança internacional. A ideia da ONU é sempre manter a paz e buscar uma solução de conflitos por intermédio de meios pacíficos, evitando-se, claro, a guerra, porque quando a gente tem a guerra, a gente tem invariavelmente morte de dezenas de pessoas, centenas, milhares de pessoas inocentes. O terceiro propósito da ONU é o de conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais, de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Então, veja só, quando a gente pensa em direitos humanos, a gente quer o respeito às liberdades fundamentais. Quais são as liberdades fundamentais? Primeiro, o direito à vida. Direito à vida é a primeira liberdade que cada ser humano tem. E de não discriminação. Por quê? Porque a ONU ela busca esse respeito aos direitos fundamentais para que não haja nenhuma distinção entre um ser humano e outro por qualquer razão, seja por sexo, raça, opção sexual, língua, religião, etc. E por fim, como o quarto propósito da ONU, é o de ser um centro destinado a harmonizar as ações das nações para a consecução desses objetivos comuns. Em resumo, manter a paz e a segurança internacional, respeitando, estimulando o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Então, quando a gente pensa em ONU, a gente pensa em manutenção da paz e da segurança internacional. Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho a evolução dos direitos humanos, que é o que é de mais importante para a gente nesse contexto do direito internacional. Então, olha só, a partir da ONU, da criação da ONU, a gente tem o documento mais importante, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948. O Brasil é signatário da Declaração dos Direitos Humanos, que a gente chama de DUD. Em 1966, nós temos o Pacto Internacional de Direitos Civis e também o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses três instrumentos aqui, gente, a DUD e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, eles formam como se fosse uma Carta de Direitos Humanos. São os três instrumentos que dão início a uma proteção internacional dos direitos do homem e do cidadão. Quando a gente, esses três instrumentos, eles dão uma proteção maior a todo cidadão. A gente vai ver daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre a DUD. E aí a gente tem aqui a Convenção Internacional de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1969. Em 79, nós temos a Convenção Internacional de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher.
Em 84, a Convenção Internacional contra a Tortura, Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes. Em 1990, nós temos uma Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Em 98, a instituição do Estatuto de Roma, que é o Tribunal Penal Internacional, para julgar aí, principalmente os crimes de guerra. E em 2006, nós temos a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um quadro resumido da evolução dos direitos humanos e as principais convenções aqui que nós temos a partir da criação da Organização das Nações Unidas. Bom, vamos falar um pouquinho dos princípios aí da DUD. Eu separei alguns artigos para a gente discutir, e o primeiro deles é sobre igualdade e liberdade desde o nascimento. Olha só, o que a DUD fala a respeito de igualdade? Bom, ela diz o seguinte, o artigo 1º da Declaração de Direitos do Homem. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Ou seja, todos, é todo mesmo, é todo ser humano, em qualquer lugar do mundo, dotado de razão e de consciência, e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Aí a DUD também vem e fala da igualdade e da não discriminação, no seu artigo 7º. E ela diz o seguinte, olha só, todos são iguais perante a lei, e sem distinção, têm direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Esse é um mandamento, gente, internacional, o qual muitos países são signatários. As principais potências são signatárias. Estados Unidos, Rússia, a Alemanha, enfim, Suíça, são todas signatárias da DUD. Quando eu falo signatárias, é que foram lá e aceitaram ser membro, tá? Então, veja só, a segunda parte, todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação. Veja que aqui a DUD, ela nem vem dizer discriminar, trazer um rol taxativo de discriminação. Não, é qualquer discriminação. Então, é a discriminação em razão do gênero, a discriminação em razão da raça, a discriminação em razão da opção sexual, da religião. Quer dizer, não se permite, legalmente falando, sequer no plano interno, no caso do Brasil, e de outros grandes países também, outras potências, e no plano internacional, quando a gente está falando da DUD, não se permite qualquer discriminação que viole a DUD. E também qualquer incitamento a tal discriminação. Então, veja que além de não discriminar, eu também não posso incitar a discriminação. Porque as duas ações, elas violam o previsto na Declaração de Direitos Humanos. Certo? E quanto ao turismo e à cultura, será que a DUD traz alguma coisa? Sim, também. Nos artigos 24 e 27, há a previsão de direito ao turismo e à cultura. No artigo 24, a DUD vem dizendo que toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e a férias periódicas pagas. Isso significa dizer que todo país que é signatário da DUD, que é o caso do Brasil, os seus cidadãos têm direito a repouso e lazer e as férias pagas, ok?
E quanto à cultura, no artigo 27, a declaração diz o seguinte: toda pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as artes e participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística de sua autoria. Nós temos aí a Lei de Direitos Autorais e de Propriedade Intelectual, no caso do Brasil, que traz essa proteção dos direitos morais e materiais ligados à produção científica, literária ou artística. E para que a gente finalize aqui os itens mais aderentes à nossa disciplina em relação à DUD, relativamente à efetividade e internacionalidade dos direitos, que está previsto no artigo 28 da declaração, e diz o seguinte: que toda pessoa tem direito a que reine, no plano social e no plano internacional, uma ordem capaz de tornar plenamente efetivo os direitos e as liberdades enunciadas na presente declaração. Olha só que bacana. A DUD, ela vem e diz: olha, você tem direito à liberdade, você tem direito à vida, você tem o direito ao reconhecimento da sua condição de cidadão desde o seu nascimento, você tem o direito a não ser discriminado, você tem direito à cultura e ao lazer, e tem o direito de que tudo isso seja efetivo. A gente só precisa arrumar mais formas de efetivar tudo isso aí com um pouquinho mais de qualidade, certo? E a OMT? O que é a Organização Mundial do Turismo? A Organização Mundial do Turismo, gente, é uma agência especializada da ONU. E qual é a missão da OMT? Ela tem como missão promover o turismo sustentável. Olha só, turismo sustentável sempre. A gente sempre tem batido nessa tecla, né? Responsável e universalmente acessível, como indutor do desenvolvimento inclusivo. Então, veja que quando eu falo que a missão da OMT é promover um turismo sustentável e universalmente acessível, é porque eu quero que todo e qualquer cidadão possa, de fato, usufruir da atividade turística, do lazer e da cultura. Ok? E ela tem aí alguns princípios, que é a geração de conhecimento sobre o mercado do turismo. Se você entrar no site da OMT, você tem várias informações a respeito de demanda turística, estudos sobre o turismo, quais países recebem mais turista, qual o perfil do turista. É muito bacana sempre dar uma fuçada lá no site da OMT, porque ela tem esses dados sempre atualizados a respeito do turismo no mundo. E também o incentivo à educação e à formação das pessoas que trabalham na atividade turística. A OMT também tem como objetivo promover políticas e instrumentos de apoio ao turismo e a disseminação do Código de Ética Mundial para o Turismo, que vocês já viram na disciplina de ética profissional, com uma professora bem gente boa, porque eu conheço ela e ela é bem legal, certo? Então, a gente nem vai falar do Código de Ética Mundial para o Turismo, porque vocês já viram quando estavam lá no quarto período, certo? E relativamente à condição jurídica do estrangeiro, quem vai de um lugar para outro. Como é que isso acontece? Bom, no Brasil, nós temos uma lei, que é a Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980, que é o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro, ele é a lei que regulamenta a forma de admissão
do estrangeiro no país, de que forma que ele pode ser expulso, as hipóteses de extradição, de direito de asilo. Eu não vou entrar no detalhamento de cada um desses itens com vocês, mas para que vocês saibam qual é a legislação que mais que trata disso no Brasil. E aí, gente, em nível internacional, a gente tem a Convenção de Haia, ela diz que cada estado, quando eu digo estado é cada país, cada nação, tem o direito de regulamentar a forma de entrada ou de saída, expulsão, enfim, de admissão de estrangeiros no seu território nacional. Por isso que a gente tem que, para sair do nosso país e entrar em outro, a gente tem o passaporte, aquele documentozinho que aqui no Brasil a gente tira na Polícia Federal, que nos permite ingressar em outro país. Agora, para que a gente possa entrar em outro território nacional, eu acabei de falar que a Convenção de Haia diz que toda nação ela é livre para disciplinar de que forma que cada cidadão, que o estrangeiro vai ingressar no seu país. E aí a gente tem vistos, que são autorizações especiais para você entrar no país. Tem visto de turista, tem visto de estudante, tem visto de trabalho. Se eu quiser trabalhar, por exemplo, nos Estados Unidos, eu vou precisar, além de ter o passaporte, de um visto de trabalho. A autoridade americana, ela tem que me autorizar a trabalhar nos Estados Unidos, porque eu sou um estrangeiro. Aí, se eu for como turista, no caso dos Estados Unidos, exige visto para entrar mesmo como turista no país, certo? Professora, e aonde é que eu encontro as informações a respeito de quem visita um país, para saber se esse país precisa de visto ou não? Basta entrar no portal, no caso do Brasil, né, no portal consular do Itamaraty. Eu vou colocar aqui o link para vocês no chat. Certo? E aqui vocês têm, olha só, o país, se exige visto de turismo ou visto de negócio e por quanto tempo. Então, nós temos aqui, por exemplo, Andorra, que para turista dispensa visto se você for passar até 90 dias, e o visto de negócios também por até 90 dias. E aqui a gente tem todos os países. Olha só, na Bolívia, por exemplo, dispensa visto por até 30 dias, mas exige o visto para relações de trabalho, e você não precisa de passaporte, você pode entrar com a sua identidade, com a cédula de identidade civil. Isso acontece na Bolívia, na Alemanha, na Alemanha não, na Argentina, no Chile, enfim, no caso do Brasil. Então, é só ir lá no portal consular e fazer a pesquisa, e a gente sabe, isso aqui para vocês que trabalham com turismo, os principais países tem que saber de cabeça, mas na dúvida, entra aqui e verifica qual é o país que precisa de visto ou não, certo? Vou parar a apresentação aqui e vamos ver se tem alguma dúvida, e aí a gente vai fazer uma pequena atividade agora, tá bom? Deixa eu só parar de gravar, porque daí a atividade a gente não precisa gravar.